Hoje fizeram um questionamento muito interessante para mim e muito atual da nossa geração, da nossa época, 2023. Mas antes disso, eu vou fazer uma reflexão, convidar você a uma reflexão junto comigo, para que a gente possa entender a resposta que eu dei para essa pergunta. Lembra daquele tempo em que eu era criança, que você também, se for da minha geração, alguém convidava a gente para ir brincar ou dormir na casa de uma pessoa, de um tio, ou então a madrinha, né? Falava, bora lá para casa, bora no cinema, bora no shopping, bora na praça. A gente tinha aquele costume de dizer, peraí que eu vou pedir da mamãe. Peraí que eu vou pedir da mamãe. Bora na taberna, que no Amazonas chama taberna, né? Na venda, no comércio, na feira. Peraí que eu vou pedir da mamãe. E a gente ia lá, mãe, a senhora deixa eu ir em tal lugar? Mãe, a senhora deixa eu fazer tal coisa? Mãe, a senhora deixa eu ir para tal lugar? Sempre era assim, né? A gente fazia um pedido, a gente sempre comunicava com o pedido. E seguindo a autorização do pai ou da mãe, a gente fazia, né? Muitas das vezes a gente se frustrava porque a gente queria tanto, mas eles não deixavam, né? O pai, a mãe, enfim. E hoje, a nossa tradição de culto aos orixás, né? Até mesmo também porque muita gente me pergunta, Alaumi, por que você não se intitula, né? Não gosta que as pessoas te chamem de babalorixá, ou que você não gosta, a gente não vê você citar a palavra candomblé, né? Porque realmente eu faço questão dessa individualidade de dizer que eu sou sacerdote da religião dos orixás. Porque eu não estou muito preso a algumas tradições do candomblé. Exatamente. Porque eu sou do seguinte entendimento. Eu não posso nunca ser maior que o orixá. Nunca maior que uma pombagira, que um caboclo, que um guia, que um mestre, que um preto velho, que o encantado. Eu nunca serei. Porque eu sou mortal. Eles vão ficar aí. Né? E o que a gente vê muito hoje é as pessoas ditando regra. Regra essas que foram eles que criaram, não foram os orixás que deram. Regra essas que muitas foram herdadas da escravidão e não do culto ao orixá, à divindade. Isso pode soar como um desrespeito aos nossos mais velhos, né? Alguém vai falar, isso é um absurdo que esse rapaz, que esse menino, que esse maluco tá falando. Não, mas se você for inteligente ou sábio, você vai seguir a lógica. Quem manda na nossa casa de candomblé, quando a gente dá, quando a gente consagra, sacraliza, né? Não é o orixá, né? Então ele se torna dono da casa, dono do axé, dono de tudo. Se ele é o dono da casa, é o dono de tudo, cabe a mim perguntar ele sobre tudo. Que não existe uma regra, que não existe um combinado, que não existe uma tal tradição que foge da principal tradição religiosa, que é a obediência. Existe uma tradição maior do que a obediência dentro das religiões? Qual é a maior? Senão a obediência daquela divindade que se professa. Daquele culto que se professa. Quem é maior? O pai de santo, o padre, o pastor, sei lá quem, o sacerdote, ou a divindade, a entidade, a deidade, a força espiritual maior ali, professada, cultuada, né? E se nós acreditamos que estamos cultuando uma divindade viva
e não uma lenda, como muitos acreditam. O orixá não é lenda, o orixá está vivo. Em 2023 ele sabe o que está acontecendo no mundo. Por isso que a gente vai aos pés dele perguntar sempre. Então, a pergunta que foi me feita, Alaumir, eu tenho uma cliente que ela é muito fluente, né, no seu trabalho, no trabalho dela. E ela tem medo de fazer santo e ficar de cabeça raspada. E eu tenho uma dúvida. Ela perguntou se pode usar peruca depois que iniciar, para voltar ao trabalho. E eu poderia olhar para tudo que me contaram, para tudo que eu vi, segundo as tradições, dizer, não, isso é uma marmota. Só que eu, individualmente, Alaumir, uma pessoa que pensa, que o meu compromisso é com o orixá, não é com o homem. Respeito todos aonde eu vou. É sim, senhor, não, senhor. Até porque quando eu vou na casa de amigos, de sacerdotes, de pessoas, lá ele é o dono, lá ele é o rei, lá ele manda, e lá eu sou obrigado, porque eu estou dentro do que é dele, a dançar conforme a música dele. Eu não estou lá para ditar regra se é certo ou se é errado. E sim respeitar. O respeito, ele é a maior maneira de começar a professar a fé. É respeitar, né? E aí, qual é a minha resposta? Qual foi? Você já imagina que seja. Um obi, 4 búzios. Quem é o dono do seu terreiro? Quem é o dono do seu axé? Quem é que lhe dá de comer, de beber e que mantém a sua vida sob guarda? É o orixá fulano de tal. Então quem manda nesse templo, nesse local de culto, é a divindade fulana de tal. Então vá aos pés da entidade fulana de tal e pergunte dela se ela autoriza que sua filha use peruca. O que ela disser está dito. Vamos deixar de agradar os homens e desagradar os orixás, porque na hora da dor, da aflição, de que uma coisa dê errado em nossa vida, a gente vai buscar quem? Misericórdia aos orixás. E eles, com sua humildade, sua força e benevolência, estarão ali para nos ajudar. É óbvio que através de amigos, de pessoas. Mas quem manda no orixá, quem manda na casa de orixá é o orixá. Uma outra coisa que é muito atual nossa, que a gente precisa olhar com sabedoria, é o fato de homens e mulheres trans adentrando a religião. Segundo a tradição dos homens, não se pode. Homem de saia, mulher de calça. E aí tudo bem. A gente tem que respeitar a casa, a tradição das pessoas, né? Que não era da época deles esse tipo de situação, né? De se deparar com essas pessoas, com esses seres humanos que precisam ser acolhidos por nós, porque senão torna-se uma hipocrisia. Você como cliente pagando para me fazer as coisas para você, você é muito bem-vinda na minha casa, ou bem-vindo. Mas você como filho de santo, né? É estranho isso, né? Como se o orixá abençoasse porque ele está pagando, mas na hora de dançar para o orixá, não pode. E o que que acontece? Quem manda no orixá? Quem manda na religião dos orixás? Os orixás. Então eu, Alaumir, sigo o que o orixá determina e manda dentro do meu templo. Aqui quem manda é o orixá. Para botar um ogã, porque isso não vai só para essa questão da peruca, não vai só para essa questão do homem trans, da mulher trans. Isso vai para questões das mais diversas dentro do candomblé. Quem manda é o orixá. Vou botar um ogã e vou dar cargo para ele de, sei lá, outro orixá.
Eu vou dar? Eu não tenho autoridade nem sobre mim, que eu posso ter um infarto e morrer qualquer hora. Né? Posso meu carro capotar e eu morrer qualquer hora. Orixá que tem autoridade sobre mim. Foi para ele que eu iniciei, para ele tomar conta dos meus caminhos e direcionar a minha vida. Então eu não posso dar ordem para o orixá cumprir. É o orixá que dá ordem para me seguir, que me dá direcionamento. Então eu vou lá e pergunto, eu posso dar cargo para essa pessoa? Eu posso iniciar essa pessoa aqui no axé? Ela não vai dar problema, ela não vai dar dor de cabeça? Tem que esperar mais um pouco? Eu posso dar um cargo de babaca e querer para fulano porque ele é meu amigo? Ou porque ele é meu caso? Ou porque é minha esposa, ou porque é meu esposo, enfim. E aí se a gente se separar, né? Aí o orixá sai na sala, dançando ali, ainda senta a pessoa, até se curva a pessoa. Aí depois há uma briga das matérias, e aí o orixá fica com a cara de tampa, porque tem que nomear outra pessoa, é como se ele tivesse errado, ou como se ele tivesse se enganado. Ah, me enganei, não era essa pessoa não, é aquela dali. Muda. Estranho a gente, parece, as minhas falas parecem deboche, né? Parece... Não, eu vivo no mundo real. Quem vivia no País das Maravilhas era a Alice, né? É a mesma coisa a pessoa que vai ali numa obrigação, arruma o obi, né? Pega os obi assim e arruma dentro do prato. Aláfia! Mentira! Você tá colocando palavras na boca do orixá, depois morre um, morre outro, sem saber porquê. Não tinha alafiado, não disse que estava tudo satisfeito, que estava tudo bem. E como é que morreu fulano, morreu Beltrano? O carro passou por cima de Cicrano. O orixá não falou que estava tudo ótimo, que ele estava muito satisfeito. E isso é satisfação? Para o orixá trazer esse tipo de notícia, esse tipo de acontecimento para casa, para o caminho? Né? É a mesma coisa que quando as pessoas vão no jogo e o pai de santo diz para ela assim: ah, Oxum está dizendo que se você não fizer santo agora, você pode morrer. Seu filho vai morrer, sua mãe vai morrer. Eu fico a pensar, gente, quando a gente lê o jornal, quem tem essa atitude é bandido. Bandido que diz: se você não me der sua casa, você vai morrer. Se você não me der todo o dinheiro que tem aí na sua bolsa, eu lhe dou uma facada, eu lhe dou um tiro, eu lhe mato. Quem tem essa chantagem é bandido. Orixá não, orixá é divindade, orixá é a coisa mais bonita da vida. É a força vital da natureza, é a natureza divinizada. E como é que se eu não fizer o que ele quer, ele me mata? Tá. Aí eu faço tudo o que ele quer, ele não me dá o que eu quero, e aí não foi merecimento meu. É um discurso que não, a minha mente ela não come. Talvez todo mundo possa comer, mas a minha não come. E às vezes eu fico a acreditar que o candomblé, ele limita sonhos. Ele molda cabeças para que elas como é que chama? Para que elas vivam ali com seus sonhos limitados. Ela assassina sonhos, muitos casos, não é todos, não estou generalizando. Não, tem que ser assim, porque a vida é assim. Você não tem caminho para amar, então você vai ter que morrer solteiro. Você não tem caminho para enriquecer, você tem que morrer pobre. É assim mesmo. Limitar sonhos. Não. Essa não é a religião que eu quero, não. Eu quero uma religião que eu possa acreditar. E quando a gente vai ler, vai estudar sobre o orixá, a gente vê que eles são totalmente, às vezes, fora daquilo que as pessoas, que os grandes pregam. Ou então um pouco mais para um lado ou para o outro. Que eles são forças gigantes da natureza. Forças infinitas da natureza. Que tudo se torna possível quando se segue o que eles direcionam. Aí é que mora o segredo. É porque no Brasil nós que ditamos regra. Né? Orixá, Oxum, ela tem que comer isso. Eu não pergunto dela: minha mãe, o que a senhora quer comer? Como que a senhora quer que faça? Né? É eu que dito o que ela vai comer, o que ela vai beber, o que ela vai dançar. Não é eu que pergunto dela mais. Olha a falta de obediência à divindade. E ainda tem mais. Quantos e quantos
babalorixás e alorixás ficam pé da vida quando vão no candomblé que orixá fulano, orixá beltrano não se curva a ele. Aonde está Oxum? Aonde está Xangô? Que não está me vendo? Não foi lá tomar minha benção? Não falou comigo? Já pensou? Vamos imaginar aqui a hipótese de que se fosse Nossa Senhora da Conceição. Desceu a terra, ali na igreja, e eu estou sentado ali na missa, e ela não vem falar comigo, e eu me sinto revoltado por isso. Xangô é um rei que governou, né, tá aí vivo há milhões de anos, que governou, que guerreou, tornara-se ele a força do raio, a força do fogo, e aí ele desce em terra, tem que se curvar a mim. Que ainda não terminei nem minha faculdade. Ele já é o Senhor da Justiça. Ele tem que se curvar a mim, eu que ainda não tô com as minhas contas tudo atrasada. Minto que só para meus clientes. E o dono da justiça tem que se curvar a mim. Porque é de um santo mais novo, de uma pessoa de menos idade. Aí eu imagino eu estar todo sujo, né? Passei o dia transando. Aí vou de noite pro candomblé. Oxum chega, ela é obrigada a me abraçar. Porque eu tenho mais idade do que aquele que está incorporado com ela. Ou então uma outra regra. Olha, quando eu tocar essa música, todo mundo tem que virar. Não virou no alujá? Não virou no coia-coia? Não virou no aguerê? Menino Iaô fez santo um dia desse, não virou. Vem cá, o que é sagrado, o que é profano? Esse menino passou o dia ali fumando maconha. Descobriu que estava aqui, ia ter festa, veio pra cá. Botou uma roupa, veio pra cá. Claro, minha gente, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou dizendo que todo mundo de candomblé fuma maconha. Não, mas é uma outra realidade que nós estamos vivendo dentro do candomblé. Aí o orixá tem que pegar a pessoa de corpo sujo só porque a pessoa... Não, o orixá não é ioiô para ficar sobe e desce, eu vim só para vir ver o que está acontecendo, não. O orixá tem que vir quando achar coerente. É por isso que quando a gente inicia santo de Iaô, o orixá não é obrigado a vir, não. A gente tira acordado, mas não manda fechar os olhos e imitar. Por quê? Mas também não tira com Mogã. Porque lá na frente vai dar santo, na hora que o orixá achar que é certo vir, achar que é certo tomar consciência, e a gente não vai passar vergonha de ter dizer, menina, eu tirei Ogã, agora virou Iaô, como é que é isso? Mas não perdeu os tempos, não. Então, a gente tem que ter esse discernimento de obediência. Então, a palavra-chave é, você quer crescer, viver muito dentro do candomblé, quer viver muito dentro da religião, quer ter longevidade, seja obediente. Essa é a maior tradição bíblica de todas as religiões. Todas. É a obediência àquilo que se professa, aquilo que está escrito, aquilo que foi deixado como sabedoria pelos próprios orixás. Né? Obediência, respeito e honestidade, caráter, bom caráter, né? Mas a obediência ainda é bem-vinda, né? A gente tem essa tradição louca aqui dentro da casa de Oxum, aqui em Manaus, e é meio extremo, muita gente não concorda, porque aqui quem manda é o orixá. Se um dia alguém vir aqui me ver colocando, vamos imaginar, um pano preto em cima de Oxalá, isso é loucura! Meu Deus, isso não existe! Mas será se não foi Oxalá que pediu por alguma causa? Se é alguma magia, se é algum ebó? Que o orixá, que o próprio Oxalá determinou que fizesse? Quem é que dá a regra? A regra é a do livro ou a regra é de quem está vivo? Com a palavra,
todos aqueles que nos acompanham aqui. Diz aí se você gostou ou não gostou desse vídeo. Pode parecer autoritário, né? Mas ser obediente cai bem na família, cai bem na vida e cai bem na religião. Porque no final das contas, quem vai tirar minhas dores não vai ser aqueles que ditaram regra, e sim o próprio orixá, que vai ser misericordioso comigo, com os meus problemas. Na hora que eu pedir socorro, com certeza ele vai me ajudar. Porque entre ele e o homem está a nossa fé, o coração. O orixá sabe quem é certo, quem é errado. E é assim que tem que ser. Claro que eu não estou aqui ditando uma regra que todos têm que criar a loucura da cabeça e dizer que foi o orixá que falou. Não. Tem que aprender o que é obi, o que é orobô, o que é quatro búzio. A palavra-chave para finalizar aqui esse vídeo é conexão. Os relacionamentos acabam por falta de comunicação. A amizade acaba por falta de comunicação. Às vezes a gente perde o emprego por falta de comunicação. Às vezes a gente perde a fé por falta de comunicação. Às vezes a gente é expulso de casa por falta de comunicação. E muitas das vezes o orixá se afasta. Fica só a vaidade, só a roupa bonita e a casa bonita. Ali não tem mais orixá por falta de comunicação com o orixá. E às vezes morre um, morre outro, né? Sei lá do que for, dentro de casa, e nem a gente estava sabendo. Falta de comunicação. Né? Porque se o orixá está vivo, não está morto, e ele fala comigo, eu falo com ele, ele tem que me direcionar dos infortúnios da vida, assim, me tirar, me livrar, né? Claro que tem coisas que jamais vão deixar de acontecer porque eu falo com o orixá. Não, mas ele vai me direcionar, vai dizer, olha, tome cuidado, não vá nessa viagem, se for, fale somente isso, essa pessoa não é para casa, mande, não faça o santo dela, não dê a obrigação dela, não queira ela para seu filho de santo, que é problema. Né? E aí sim a gente vai vivendo em paz com nós mesmos. Porque muitas das vezes nós criamos guerra contra nós mesmos. E aí vem a sabedoria que diz, se curva ao orixá. Se curva aquele que tu acredita ser maior que você. Que ele sabe mais. Ele já está há milhões de anos na Terra. Você está aí por, eu no caso, 30 e poucos anos, na frente de milhões de anos de Oxum. Imagine aí. Imagine aí. Ela já está vivendo ela já viu de tudo, né? Acontecer na Terra. E eu ainda não vi nada. Então, cabe perguntar para quem sabe, né? Para quem viveu. Eis o motivo da hierarquia. Respeitar os nossos mais velhos, respeitar os nossos... que viveram mais que a gente, viram mais que a gente, aprenderam mais que a gente. Claro que nem tudo que brilha é ouro, como diria no Odo Oxê. Grande abraço, beijo no coração a todos vocês. Deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo, tá?